Olá, alunos. Eu gravei esse vídeo aqui para facilitar vocês a fazer os cálculos quando forem somar ou subtrair frações cujos denominadores são diferentes, sem precisar calcular o mínimo múltiplo comum. Porque eu sei que alguns alunos têm essa dificuldade em estar calculando o mínimo. Então, vou estar explicando de uma forma mais fácil de você fazer essa soma de frações com denominadores diferentes sem precisar utilizar o mínimo. Então, vamos lá. Soma e subtração de frações. Soma e subtração de frações com denominadores iguais. O que você deve fazer quando os denominadores, quando a parte de baixo da fração, são valores iguais? Conserva os denominadores, ou seja, conserve o de baixo e efetue as operações com os numeradores. Então vamos lá. Primeiro exemplo aí. 8 meios mais 12 meios. Como nós observamos, os denominadores, a parte de baixo é igual. Então nós vamos conservar o número 2, conservar o de baixo e efetuar a operação com o de cima. 8 mais 12 é igual a 20. Então nós vamos ter 20 meios. Opa, olha só. 20 sobre 2, 20 meios. Fração significa divisão. Então, eu tenho aí, ó, 20 dividido por 2. Eu posso simplificar isso aí. 20 dividido por 2 igual a 10. Então, o resultado da soma da fração 8 meios mais 12 meios é igual a 10. Um outro exemplo. 1 trezeavos mais 5 trezeavos mais 3 trezeavos. Como observamos, os denominadores, ou seja, os de baixo, são iguais. Então, quando eles são iguais, nós vamos conservar o de baixo e efetuar as operações com o de cima. Se forem operações de soma, nós vamos somar. Se for operações de subtração, a gente vai subtrair. Como todos são somos, nós iremos somar. Então, mais 5 é igual a 6, 6 mais 3 é igual a 9, então nós vamos ter 9 trezeavos. 13 é um número primo, só divide por 13, só por ele mesmo. 9 não é múltiplo de 13, então encerramos a nossa soma de frações. Agora, nossa soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá. Calcule o mínimo múltiplo comum, que é o mais conhecido de todos, né? Ou você calcula o mínimo múltiplo comum, ou siga a minha dica. Então, vamos lá. É muito simples. Vamos para o primeiro exemplo. Nós temos aqui 8 quartos mais 3 meios. Denominadores são diferentes. O que nós vamos fazer, então, para resolver? Olha só. Nós vamos trabalhar não o mínimo múltiplo comum, mas nós vamos trabalhar com múltiplos comuns. Então, como que a gente faz? Primeira coisa, pegar os dois denominadores, o 4 e o número 2, vamos pegar eles e multiplicar. Então, vamos lá. Vamos passar um tracinho e multiplicar. 4 vezes 2 é igual a 8. O que nós vamos fazer agora, professor? Nós vamos multiplicar os extremos. Então, nós vamos pegar o número 8 e multiplicar pelo 2. 8 vezes 2 é 16. Como a nossa operação é de soma, então nós vamos conservar o sinal de mais. Se fosse menos, a gente colocaria o menos. E agora vamos multiplicar os outros extremos, que é 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, que é igual a 12. E agora, professor? Vamos somar 16 mais 12. 16 mais 12 vai ser igual a 28 sobre 8. Quase terminamos, pessoal. Por que quase terminamos? Porque nós estamos trabalhando com múltiplo comum, não com mínimo múltiplo comum. Então, quase todas elas, às vezes, você vai precisar simplificar, encontrar a fração na forma irredutível. Então, nós temos aí 28 oitavos. Observando, tanto o numerador quanto o denominador são números pares. Então, nós podemos simplificar por 2, dividir por 2. Todos os dois têm metades. Metade do número 28 é 14 sobre metade do número 8 é 4. Novamente, podemos observar que o resultado 14 quartos
também são dois números pares, então podemos novamente simplificar por 2. Metade do número 14, 7. Metade do número 4, 2. Agora sim, encontramos a fração na forma irredutível. 7 e 2, ambos são números primos, só divisíveis por ele mesmo. Então, nós encontramos aí o resultado da soma da fração 8 quartos mais 3 meios, é igual a 7 meios. Fácil, e não precisamos utilizar o mínimo múltiplo comum. Calcular o mínimo múltiplo comum, pegar o mínimo, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Então, não é preciso. Vamos para mais alguns exemplos. 1/5 menos 3 quartos. Qual o primeiro passo a fazer? Pegar os dois denominadores e multiplicá-los. Então, nós vamos ter que 5 vezes 4 é igual a 20. E agora, professor, como que a gente faz mesmo? Vamos multiplicar os extremos. Olha, 1 vezes 4 é igual a 4. Menos 3 vezes 5, ou 5 vezes 3, igual a 15. Ah, professor, mas se eu multiplicar primeiro 3 vezes 5 e colocar o 15 na frente, depois colocar o menos, multiplicar 1 vezes 4 e colocar o 4 atrás, ficar 15 menos 4. Aí tá errado. Por quê? Porque esse sinalzinho de menos, ele acompanha o 3. Então, se você multiplicar 3 vezes 5 igual a 15, vai ser menos 15, porque o sinalzinho de menos acompanha o 3. Então, ia ficar o menos 15 na frente e mais 4 depois. E o resultado seria o mesmo. Então, se você tem R$ 4 e você gasta 15, você não tem quantidade suficiente para pagar. Você vai ficar com saldo devedor de 11. Então, menos 11 sobre 20. 11 é um número primo, só é divisível por ele mesmo. 20 não é múltiplo de 11. Então, terminamos a nossa subtração de frações. Resultado de 1/5 menos 3 quartos é menos 11 vinteavos. Mais um exemplo, professor. Vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Multiplicar esses dois de baixo, denominadores. Então, 2 vezes 3 igual a 6. E agora, multiplico os extremos. 2 vezes 2 é igual a 4, mais 1 vezes 3 igual a 3. O que a gente faz agora? Soma os dois de cima, igual a 4 mais 3, 7, sobre 6. Pronto. 7 só é divisível por 7, porque ele é primo. 6 não é múltiplo de 7. Terminamos a nossa conta. Fácil, não? E não utilizamos o mínimo. Professor, mas se acontecer de ter dois termos, mais de duas frações na soma, vou fazer um exemplo aqui, ó. Esquece esse novo erro de digitação. Preocupa com ele agora não. O que a gente faz então agora, professor? Vou multiplicar os três números de baixo? Não. Nós vamos trabalhar com as duas primeiras frações e conservar a terceira. Ignora a terceira fração por enquanto. Então, nós vamos trabalhar as duas primeiras frações como a gente trabalhou nos exemplos anteriores. Nós vamos pegar esse 2 e 3 e multiplicar. Então, 2 vezes 3 vai ser, e depois multiplicar os extremos, né? Então, o que nós vamos fazer? Pegar os dois denominadores, multiplicar e depois multiplicar os extremos. Então, vamos lá. 2 vezes 3 é 6, multiplicando os extremos. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Então, o que nós vamos fazer, professor, com menos 2 quartos mesmo? Conservar ele. Repetir menos 2 quartos. Vamos resolver agora a soma lá do 4 mais 9. 4 mais 9 são 13 sobre 6 menos 2 quartos. Repetir. Agora sim, pessoal, nós vamos fazer o mesmo procedimento com a soma dessas duas frações. Como os denominadores são diferentes, o que nós vamos fazer? Multiplicar os dois de baixo. 6 vezes 4 igual a 24. E multiplicar os extremos. 13 vezes 4, 52, menos 2 vezes o 6, igual a 12. Agora, nós vamos efetuar essa subtração. 52 menos 12, vou colocar do lado embaixo, por causa do espaço, 40 sobre 24.
Professor, os dois são números pares, então vamos simplificar. Se é par, vamos simplificar por 2. Metade do número 40 é igual a 20. Metade de 24 são 12. Professor, novamente, dois números pares. Então, vamos simplificar por 2. Vai ser igual a metade de 20 é 10, de 12 é 6. Professor, novamente, dois números pares. Vamos simplificar por 2. Metade de 10 igual a 5, de 6 igual a 3. Então, o resultado da soma entre 2 terços mais 3 meios menos 2 quartos vai ser igual a 5 terços. Se tivesse 4 frações para somar, você resolveria o mesmo procedimento com as duas primeiras e com as duas últimas. Aí você obteria dois resultados. Faria o mesmo procedimento com os dois resultados. Então, assim fica mais fácil de vocês fazerem sem precisar calcular o mínimo múltiplo comum.